Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao World Neurotechnologies Forum. Hoje vamos falar da expansão do humano. O cenário mudou. Conectamos. Nasce agora uma conexão global para falarmos de humano para humano. Preparamos uma experiência única e imersiva para você hoje. Serão diversas palestras, distribuídas em 4 territórios para você explorar. Aqui no nosso palco global, estarei com vocês falando de temas de grande relevância para toda a sociedade. Depois, abriremos os territórios da neurociência, da tecnologia e da consciência, para você explorar livremente os temas de maior afinidade ou curiosidade. E depois, eu vou te esperar aqui no território global para nos conectarmos a um propósito maior. Eu sou Karina Pachega, jornalista, e estou muito feliz de fazer parte desse movimento. Afinal, vamos falar sobre pontos que impactam a todos nós como seres humanos. Vamos falar de consciência, inovação, tecnologia, neurociência, colaboração, conexão, propósito e, principalmente, vamos falar de tudo isso a favor do ser humano. Espero que você esteja animado, já que é um tema tão intrigante, humano quanto polêmico. E para a gente começar, quero agradecer ao patrocinador global MD9i, juntamente com nossos apoiadores e todos os palestrantes que estão conosco nesse movimento. E aproveito para chamar aqui Fabiana Nascimento, líder deste movimento de neurotecnologia no Brasil, especialista em tecnologia e neurociência, presidente da Comissão Brasileira de Neuroética e CEO da MD9i. Fabiana, bem-vinda, o território é seu. Obrigada, Karina. E eu volto já já. O território é meu. Pessoal, muito obrigada a você que está conectado conosco nesse momento. O World Neurotechnology Forum, mais do que um evento, é um movimento. Vamos falar de um ecossistema ampliado, que vai muito além da visão de equilíbrio da natureza. Estamos falando do ecossistema onde a tecnologia se une a tudo que é humano, natural, físico, mental e material. A revolução já começou. Estamos conectando o nosso dia a dia, do IoT ao IoAge, do high-tech ao high-touch. Mas tão mais importante que a conexão é a compreensão do equilíbrio que nos leva a uma dualidade inclusiva, onde a tecnologia e o homem se complementam. Os conhecimentos sobre o cérebro extrapolaram as barreiras da universidade. E para se unir às indústrias de tecnologia e chegar a diversos setores beneficiando os mais diversos mercados e a sociedade, e a nós. E por isso o WNF é um movimento. Muitas empresas já possuem líderes que atuam com estratégias focadas para o bem-estar dos seus funcionários e até a saúde dos seus consumidores, o que só corrobora com a diminuição dos custos com saúde e amplia o bem-estar humano e traz resultados econômicos positivos para todos. As tecnologias tornaram-se exponenciais. É um caminho sem volta. E abriram espaço para uma nova era de abundância e superpoderes. Ela já está disponível. Mas a humanidade ainda precisa se conectar. A magnitude desse momento nos desafia a olhar por uma nova perspectiva, trazendo foco para a expansão do humano. A melhor palavra para definir as neurotecnologias, na minha opinião, é revolução. Revolução é uma mudança rápida e decisiva nos campos científico, tecnológico, econômico, político e comportamental. E quando a revolução chega, todos os parâmetros mudam. Muda a forma de viver, de trabalhar, de aprender, de pensar e de nos relacionarmos. As neurotecnologias trazem experiências disruptivas e novas possibilidades para todos. Nós estamos no limiar da revolução neurotecnológica. O WNF, o World Neurotechnology Forum, foi planejado como uma experiência de conexão e colaboração. Será uma oportunidade para trocarmos ideias, visões acerca das mudanças que já estão acontecendo no Brasil e no mundo. O fórum de hoje é parte de um movimento muito maior e que já começou. É uma jornada acelerada na direção de múltiplas, simultâneas e complementares conexões entre pessoas, máquinas, redes e meio ambiente.
As neurotecnologias colocam diante de nós a mente e o seu contraponto físico, o cérebro. Suas funcionalidades e as possibilidades para cuidarmos melhor do nosso próprio bem-estar, saúde e desenvolvimento, e a criação de habilidades de alta performance nos campos de educação, esporte, comunicação, entretenimento, entre outros, abre um leque de possibilidades para todos nós. Estamos prestes a ter um salto de expectativa de vida, aprendendo a lidar com a higiene da nossa mente. Toda atividade humana deverá ser aperfeiçoada, beneficiando a nossa sociedade. O WNF marca o início de uma jornada que reúne essa comunidade global para esse nosso Neurotechnology Think Tank, com uma agenda de desafios pensada até 2030, focada em 6 macro-perspectivas, que são: número 1, revisar os preconceitos da integração homem-máquina. Na ficção científica, é comum que as máquinas e robôs e computadores sejam descritos como inimigos do homem, muitas vezes até reagindo à incapacidade do ser humano de preservar a si próprio e ao planeta. É bastante incoerente, né? Pensando que a tecnologia é a criação humana e ela abre caminhos para uma nova era de eficiência, abundância e superpoderes. O futuro está disponível, mas novamente a humanidade precisa se conectar. A integração entre a natureza, a tecnologia e a consciência humana transformará as interações sociais e vai gerar negócios num mercado promissor, que deverá movimentar dezenas de bilhões de dólares até 2025. Número 2. Expandir a neurotecnologia para a performance humana. Nós temos condições de viver mais e de forma mais saudável, nos tornando também mais ágeis, mais fortes e mais inteligentes. Novos biosensores mapeiam, identificam e analisam reações fisiológicas, eletroquímicas no sistema nervoso central. Isso permite potencializar e recuperar o desempenho das atividades de todo o tipo. O uso cada vez mais popular desses dispositivos vestíveis ou implantáveis expande nossas capacidades físicas e mentais. E quando falamos de ser humano, sabemos que cada um e cada cérebro são complexos, únicos e singulares. Por isso a revolução neurotecnológica é a primeira que concilia ganhos de escala com adequação a cada usuário, que aprende a utilizá-la e assim compreende mais acerca de si próprio. E a revolução vai além. Além de permitir novas formas de consciência e interação com o próprio corpo, a conexão torna-se maior com os outros humanos e com o meio ambiente como um todo. E essa é a palavra-chave para as relações definidas por mais inclusão social, respeito mútuo e pelo planeta. O autoconhecimento é a chave para um futuro melhor. 3. Ampliar a discussão sobre neuroética. A nova dimensão das relações humanas e a conectividade permitirão compartilhamento de dados e vivências pessoais. Esforços colaborativos via rede de pesquisa e trabalho e até intervenções terapêuticas no cérebro. São apenas alguns exemplos num cenário que o ser humano estará efetivamente conectado à internet. Por isso, é impensável não dedicar atenção e esforços contínuos à construção de uma neuroética e de limites regulatórios para as vivências nesse novo universo expandido e para a gestão de novos negócios. Nessa construção ética, devem envolver-se profissionais das mais diversas áreas, como filósofos, juristas, psicólogos, médicos e, enfim, toda a sociedade. 4. Melhorar os índices de ansiedade e depressão no Brasil. As neurotecnologias prometem tornar o mundo melhor de várias formas, e a transformação no campo da saúde mental pode ser o melhor exemplo para demonstrar essas oportunidades. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo. As novas tecnologias que interagem com o cérebro são capazes de identificar anomalias com agilidade e até reparar sua funcionalidade. Escolhemos o Brasil para ser um grande laboratório para o mundo à frente dessas pesquisas com a neurotecnologia.
A diversidade populacional que temos no Brasil favorece para que os resultados obtidos aqui possam ser replicados para outros países. 5. Colocar o Brasil no cenário mundial da neurotecnologia. Com mais de 220 milhões de habitantes, o Brasil apresenta uma cultura e uma economia exuberante, além de um mercado consumidor atento ao bem-estar e à qualidade de vida. O Brasil é também uma referência no setor da saúde, sendo um dos poucos países com mais de 100 milhões de habitantes que oferece saúde universal e gratuita. Possui também o terceiro maior mercado privado de saúde do mundo. O promissor setor da neurotecnologia encontra no Brasil um terreno fértil. O empreendedorismo brasileiro, associado à receptividade do nosso povo, às inovações e à diversidade, são fatores decisivos. O fato de contar com uma população de origem multiétnica é importante no desenvolvimento e na testagem de dispositivos de interface cérebro-máquina. O Brasil está entre os 10 países que mais investem em inovação e já conta com uma estrutura técnico-científica, mas ainda é necessário investir para fortalecer essa rede de conhecimento e garantir esse salto de inovação, qualificação e competitividade. O WNF inicia suas atividades, assumindo com você o compromisso de destinar parte das suas receitas com patrocínio para a concessão de bolsas de pesquisa científica, focada nesse momento em 2 temas, a saúde mental e a neuroética, sendo essa distribuição 70% das bolsas para o Brasil e 30% para a comunidade global. 6. Criar uma consciência exponencial a partir da união do humano com o tecnológico. Compreender e ampliar o potencial humano? Esse é a um só tempo, o desejo, o sonho e o plano traçado por todos os envolvidos com o tema da neurotecnologia. Nosso objetivo é desenvolver dispositivos e processos capazes de ler, descrever, conectar, imitar e modificar o cérebro. Sim, viveremos em um ecossistema ampliado, que inclui sistemas naturais e artificiais. Nosso dia a dia será online, conectado à IoT, Internet das Coisas, e à IoAge, Internet dos Humanos. Saberemos mais sobre a nossa natureza e as nossas aptidões criativas e de produção de conhecimento. Consequentemente, também saberemos mais sobre tudo o que mais pretendermos conhecer. O World Neurotechnology Forum é a sua porta de acesso ao futuro. E essa porta já está aberta. E para começar, vamos falar sobre propósito? Vamos lá, Fabiana! E para falar sobre propósito, o início da criação é mental. Vamos convidar a Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Ela foi responsável pelo salto de inovação e crescimento, que colocou o Magazine Luiza nas décadas seguintes entre as maiores varejistas do Brasil. Também atua como conselheira em 12 diferentes entidades, como o IDV, Instituto para Desenvolvimento do Varejo, Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Unicef e Grupo Consultivo do Fundo de População da ONU no Brasil. Ela foi a primeira colocada como top influencer do LinkedIn brasileiro em 2019 e eleita personalidade do ano de 2020 pela Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos. É presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Colocar as pessoas em primeiro lugar, atitudes empreendedoras, inovação e criatividade são alguns dos conceitos que sempre adotou e incentivou em sua equipe. Entre os retornos dessas crenças e práticas está a presença do Magazine Luiza no ranking há 22 anos consecutivos das melhores empresas para se trabalhar. Em sua trajetória, recebeu centenas de reconhecimentos e premiações como empreendedora, empresária, mulher e líder, como a classificação em primeiro lugar nos 4 últimos anos, como líder de negócios com melhor reputação no Brasil, segundo a consultoria espanhola Merco, e também como a única executiva brasileira na lista global do WRC, World Retail Congress. O Magazine Luiza possui mais de 1.100 lojas em 18 estados e conta com mais de 47 mil colaboradores. Bem-vinda, Luísa! Que interessante, eu achei esse evento. Parabéns a vocês. Eu sou a Luísa Helena, neurotecnologia. Então,
Até eu perguntei no começo, viu, minha gente, mas me explica direitinho isso. E aí a Fabiana foi muito clara para me dar o briefing de dizer neurotecnologia, que a tecnologia pode facilitar através da tecnologia, todos os problemas que a gente tem de de depressão, de falta de foco e de outras coisas. E o que é muito importante é que se desenvolve tecnologicamente, você dá acesso a muito que é privilégio de poucos. Então, isso é muito legal. Bom, vamos falar agora, tudo isso, e eu concordo com o tema do evento, tudo isso é porque se você não tiver um propósito do bem, um propósito para ser o ganha-ganha, um propósito para que todos saiam ganhando, ao invés de ser uma coisa muito positiva, passa a ser uma coisa muito perigosa, a tecnologia voltada a isso. Então, é muito importante. Propósito, para mim, sempre foi a minha espinha dorsal. É que eu acredito que eu só sou feliz quando o outro sou feliz. Quanto mais eu agrego pessoas que estão fora do contexto, mais melhor vai ser a humanidade. Eu acredito que o propósito é que segura a gente. Eu conheço muitos amigos meus que venderam empresa, estão com muito dinheiro, mas não estão felizes, porque talvez eles abriram mão ou nunca tiveram um propósito muito forte, a não ser que é muito importante se realizar, ganhar, ninguém está falando que isso não é importante, mas sempre baseado no propósito. Então, propósito, para mim, é aquilo que te segura, é aquilo que te torna jovem, é aquilo que você levanta todo dia com vontade de levantar, apesar de muitas vezes levar muita paulada mesmo, até por causa do seu propósito. Mas ele é sempre maior do que aquilo que você leva de negativo, e tem muita coisa positiva que vai te sustentando essa coluna do positivo. Hi everyone! Today I'm gonna show you how I became the biggest virtual influencer in the world. Magalu, Brazil's biggest retailer, believes that brands need to become creators to avoid being disadvantaged on social platforms. That's why Magalu turned Lu, its virtual assistant created in 2003, into its virtual influencer. In recent years, Magalu has invested and boosted her career, making her a celebrity of pop culture. Last year, she was unstoppable and reached the top. She performed in a real-life music video with Anitta, and every outfit in the video was sold out on our app. She was featured in a virtual world clip with DJ Alok and sold out all the items used in the clip. She was also live on TV shows with Fortnite's cutting-edge technology. She's been hired and created content for some of the world's greatest brands, being the first virtual personality ever designed by Red Bull's official illustrator. She stole the show in the fashion world by being on the cover of Vogue magazine. She's also done a lot of amusing activities, especially dancing, and she danced a lot. Her engagements and reach numbers are off the charts. People don't simply follow her, they love her. Her success is driving meaningful engagement with our brand throughout her social channels, and she's becoming an important asset to our company. É muito legal ver a Lu, porque cada dia, nós temos como meta de tornar ela mais humana. Isso mostra que essas duas conversas têm que estar se colocando sempre. Parece que não, mas o que entra na internet, o nosso cliente de internet, ele quer ver isso. Ele quer lidar com a máquina, mas ele quer ver isso que vocês estão tentando colocar, que é o propósito, que é a ação humana, que é as pessoas serem naturais. Então, a Lu mostra nesse filme e ela é isso. Então, assim, é você não anular o que você viveu e agregar a tecnologia que aparece para o bem, de uma forma que você não perde a sua essência,
o seu eixo central, que é o seu propósito de ganha-ganha, de gerar, de dar a muitos do que acesso a poucos, de conexões que vão acontecendo. Essa conexão, antigamente, Fabiana, eu comparava ela com uma rede de pescar, que estava, se um nó sai os peixes todos. E você vê essas conexões que vocês estão colocando, nós estamos o tempo todo conectando. O corpo humano é uma conexão inteira, quer dizer, você vê, ele se conecta com todos os órgãos de uma forma inteligentíssima, né? A Ana Paula Padrão até que me ensinou que intuição é um tipo de inteligência com experiência. Então, eu não sou tão inteligente, mas eu tenho esse tipo de inteligência intuitiva. É impressionante. Hoje as pessoas têm até medo da minha intuição, porque quando eu bato... Mas também, eu acho que eu tenho uma coisa que você falou aí, Fabiana. Eu sou uma pessoa que faço tudo o que eu tenho que fazer, porque eu acho que primeiro eu tenho que dar o máximo de mim, mas depois eu entrego, porque tem coisas que não estão na sua mão. Não está na sua mão. Por mais que você... Teve tanta gente que ficou dentro de casa, que se cuidou tanto, não saiu e deu Covid e morreu, certo? Mas pelo menos aquela pessoa fez o que precisava ser feito. Então, assim, tem coisas... Por exemplo, nós temos uma liquidação há 20 anos aqui, que tem filas e mais fila, que é no começo de janeiro. Então, a gente cuida de tudo, de segurança, de alimentação, de tudo. Como é que fica a fila, mas você não está livre de alguém ir lá roubar e dar um tiro nas pessoas. Então, assim, aí naquele momento que acabou tudo, eu entrego, e graças a Deus nunca teve nada. Então, assim, eu tenho que ter realmente, você não tem controle de tudo na vida. Você não tem. Eu sempre acreditei que o Brasil é nosso, e que quem tem que assumir também é nosso, não é só os políticos e ficar metendo pau, e ficar analisando. Mas como tudo na minha vida vai acontecendo. Então, não é uma coisa, eu projeto e de repente acontece. Aí aconteceu da gente ir uma reunião em Brasília e eu resolvi convidar a gente do Brasil inteiro, porque eu não queria só a turminha que já estava acostumada, de empreendedoras, e a gente, antes da reunião, a gente teve uma cola tão grande que todo mundo quis montar um grupo, que começou com 40, tem 110 mil. Mas é legal porque é um grupo que eu nem falo que eu sou voluntária, Fabiana, porque ele me dá tanta energia, é tanta energia que dá para as pessoas, é tanta coisa boa que acontece ali. Nós temos 22 causas e somos um grupo político superpartidário, mas somos. Por quê, minha gente? Porque quem muda realmente uma sociedade é políticas públicas. Então, hoje nós estamos numa campanha muito grande de Pula para 50, a gente quer ser 50% de mulheres no Senado, no Senado, deputada federal, estadual, vereadora, até 2004. Até daqui 4 anos, desculpa. Daqui 4 anos. Então, e nós vamos conseguir. Então, é muito importante. E os homens estão conosco também, porque se eles não estão satisfeitos, vão pôr mulher, porque elas estão se comprometendo com o Grupo Mulheres do Brasil. Então, o Grupo de Mulheres do Brasil é um presente. É um presente para o país, é um presente para mim, é um presente para quem frequenta, e é um presente muito grande para quem está lá se dedicando. Porque só de estar lá, a gente é feliz, porque é sinal que vocês estão acreditando num Brasil de hoje, num Brasil para agora. Mas quem está lá ajudando é tão importante, Fabiana, que a gente cria tão vínculo, vira tão amiga de todo mundo, que a gente hoje... Eu adoro fazer festa de aniversário, eu fazia para 100, minha filha falava, se a minha mãe falou 100, põe 200, que vem 200. Hoje eu acho que iria 500, eu tenho que ter um lugar bem grande, de tantas amigas íntimas, pessoas igual irmã, e que a gente tem... Por quê que combina tanto? A gente tem uma coisa em comum, o mesmo propósito, de ajudar o Brasil. Então, é muito bom isso, é muito legal, e eu convido todas as mulheres, não importa o nível, toda mulher conta, grupomulheresdobrasil.org.br. As pessoas, quando têm muito conhecimento, ela fica até com medo de fazer acontecer. Fica adiando para não errar, para estudar mais, para fazer mais. E as startups que vocês convivem tanto, trouxe para nós esse sistema que eu chamo caótico, que cria o caos, depois põe a ordem. Esses dias um amigo meu me explicou melhor.
você cria o progresso, depois você põe a ordem. Tem gente que fica pondo tanta ordem que não consegue pôr progresso. Eu já sou assim, eu tenho uma ideia, eu vou para a prática, eu mobilizo as pessoas, eu vou aprendendo com a ideia, muitas vezes ela não vai para frente, mas não tem importância, e quando ela vai, eu vou aprimorando ela junto com todo mundo, todos os dias, e aí, quando você vê, já está lá na frente, como foi o Grupo Mulheres do Brasil, como foi o Magalu, como é tudo que eu estou envolvida. Faça os outros o que eu gostaria que fizesse a você. Isso para mim é respeito. Porque se eu não gosto de uma coisa, por que eu vou fazer ela para você? Certo? Se eu estou te julgando, então eu me permito que alguém me julgue. Então, para mim, assim, é o mandamento número 1 que resolve muitas coisas e que aprimora a gente para o lado do bem, para fazer o bem. Porque quando você... Também não quer dizer que você não caia. Tem hora que você não olhou isso. Mas você redireciona porque ele é a sua espinha dorsal. Faça aos outros. Se você fizer isso 24 horas, trocando de papel com o outro, no mundo da outra, cada dia você se torna mais espiritual, mais compreensível, mais interativo. Porque interagir é você trocar de papel do outro no mundo do outro. Então, não é no meu mundo. Quando eu sentei aqui, a Fabiana que me mandou um WhatsApp, que eu nem lembrava mais, porque a minha vida é um horror, que pediu para mim participar, e eu vou estar para Washington, e aí eu estou gravando para vocês todos aí. Então, assim, era você que tinha uma expectativa, que se preparou para estar comigo. Então, eu tenho que dar o melhor de mim aqui, porque é o que eu gostaria que fizesse comigo se eu fosse a Fabiana. Eu tenho 3 filhos, já são pais, mães. A coisa que eu mais procurei desenvolver neles é a inteligência emocional, porque eu acho que isso é o que controla você. Então, eu sempre estou desenvolvendo a minha inteligência emocional. Eu falo que o cérebro tem 2 lados, para falar uma linguagem mais simples, um muito escuro e um claro. O que eu tento fazer com o meu é me clarear sempre o lado escuro, que são aquelas reações inconscientes que você não sabe de onde ela veio. Então, um curso desse, um propósito desse, por isso que eu aceitei muito rapidamente, porque eu senti que é tudo que eu acredito e que beleza nós estamos envolvendo a tecnologia para melhorar. A pandemia não trouxe uma medicina à distância, quer dizer, eu posso... Uma terapia que era acesso de tão pouca gente, psicóloga à distância, mas não deixa de ter o lado físico. Então, eu fico muito feliz. E acredito profundamente que essa mente que vai determinar até o grau de felicidade, de motivação e de tudo da gente. Parabéns por esse fórum global. Desde a primeira vez eu senti que é uma coisa totalmente diferente, inovadora, mas muito atual para o momento. As empresas nunca tiveram tanto apoio emocional para os seus funcionários como elas estão tendo agora. Imagina isso misturado com a tecnologia e com propósito. Então, acho que foi por isso que eu peguei muito rapidamente, porque eu falei, puxa, eu tenho que dar força com um fórum que de repente vai trazer tantas coisas que eu acredito e misturado com a tecnologia. Eu espero que tenha sido, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e como eu estou viajando, depois eu quero ver algumas palestras que você me mande. Parabéns, Fabiana, muita coragem de fazer uma neurotecnologia, um fórum mundial, num momento tão importante, e vocês trouxeram aquilo que precisa agora, tá bom?